Pois bem, esse é o vídeo inaugural do nosso canal Sua Casa na Rocha. Nosso objetivo é que você permaneça a sua casa firmada na rocha. Vamos trazer aqui muitas experiências, Com certeza. ferramentas que nos ajudam no dia a dia, nas circunstâncias aí do dia a dia, no relacionamento de casal, relacionamento com os filhos. Espero que venha edificar muitas famílias, muitos casais. Não começou assim a nossa vida, nós começamos primeiramente trabalhando com fotografia e filmagem de casamentos. Isso começou na época de 1990. E era super VHS, não é isso? Era VHS. VHS. Depois migrou para Super VHS, depois foi para o digital. A gente realmente começou com a filmagem e depois entramos aí com fotografia também. Foram mais de 30 anos trabalhando com casamento. E não tinha cinegrafista mulher, era muito difícil, né? Até o Estado de Minas uma vez fez uma matéria com ela. Foi até engraçado que o telefone tocou, o telefone de casa. Aí a gente tinha um amigo que era muito brincalhão e eu até achei que fosse esse amigo. Então o telefone tocou, eu fui atender, aí ele falou assim, olha, que é do Estado de Minas, do jornal Estado de Minas, e eu queria fazer uma entrevista com você, né? A gente estava querendo fazer uma matéria como cinegrafista mulher. E aí eu queria marcar, e eu levei aquilo na brincadeira, achando que era um amigo nosso passando um trote para mim. Aí eu falei assim, é mesmo, Mazinho? Você tá querendo mesmo fazer uma matéria? E a gente começou a rir, fazendo brincadeira. E o cara, não é Mazinho, é do Estado de Minas. Eu ainda fiz hora com a cara do homem, né? Até Caiu a ficha. eu ver que realmente era o Estado de Minas. E aí a gente fez essa matéria, né? E porque na época também a gente estava gravando um programa, a gente né, estava gravando um programa de TV, né? Então, todo esse tempo de aprendizado na parte da filmagem, da fotografia, nos aproximou muito de casais, de casamentos, e a gente viu muita necessidade de entrar na vida desses casais. E, no início, a gente fazia muitos casamentos evangélicos, né? Porque a gente tinha uma proximidade muito grande. Depois que a Cláudia fez essa matéria e ela estava filmando e as câmeras eram muito pesadas e acabou que prejudicando um pouco o ombro dela. E a gente falou assim, olha, quem sabe é hora de você começar talvez trabalhar com algo mais leve, né? Ir mais para a área da fotografia, né? Isso. Foi onde eu comecei mesmo com a fotografia, comecei mais trabalhos em estúdio, fazendo books, e era isso aí. A gente, nessa época, a gente amava, né? A gente gostava muito dessa área de fotografia. Mas até que começou, de lá para cá, os casamentos foram ficando muito... Estava tendo muita, não sei como é que eu falo, vou usar até a palavra promiscuidade, porque a gente viu muita coisa esquisita nos casamentos, né? E muitas vezes casamentos cristãos, irmãos, casamentos evangélicos. Durante a cerimônia tinha aquelas palavras maravilhosas, né? E depois, na hora que chegava na recepção, aí o pau quebrava, era muita bagunça, a gente não entendia assim, por que tanta mistura, né? Tanta mistura. As pessoas ficavam, se ridicularizavam, né? Com tanta bebida, com tanta falta de respeito, até mesmo com já o cônjuge, né? O próprio casal ali, casando, né? E um desrespeito ali. Com brincadeiras, né? De forca, né? Sim, mulher contratando mulatas de carnaval, assim, as mulheres praticamente nuas ali no casamento dela, não levando a sério a própria aliança matrimonial. A gente vê esse desrespeito. Foi perdendo valor. Lembro também na hora de a mulher, a noiva jogava o buquê e o noivo jogava o piriguete.
Às vezes jogava bomba, né? Como se, assim, tudo ridicularizando o casamento, né? No próprio casamento. Sim, como o homem, como se fosse assim, o homem não tinha que dar valor para o casamento, É, né? Porque ele aham, poderia ainda continuar uma vida de solteiro, uma vida louca lá fora, mesmo casando. Então o casamento era uma bomba, ele estava entrando numa fria, aí a aham. gravata, né, enforcando, eram muitas coisas que E são brincadeiras, né, que têm fundo de verdade, né? Brincadeiras, né? E a gente até teve, tequileiros que deixavam a noiva bêbada, sacudindo a cabeça da noiva, daí para né? pior. E muitas vezes a gente percebia que na hora de entregar o álbum do casamento, ou o vídeo, o casamento já estava desfeito, né? Começa na recepção a desvalorização. Teve uma vez especificamente, a gente foi entregar o álbum, os noivos já tinham separado, a gente foi, mas por que aconteceu? O que motivou? E a noiva disse que o noivo simplesmente ele queria continuar tendo a vida de solteiro, casado, mas continuava. Na segunda-feira ele fazia uma programação dele, na terça, na quarta, na quinta-feira. Então, todos os dias da semana ele tinha a sua programação e ela tinha que encaixar na programação deles, né? Eu lembro também um casamento que na própria festa do casamento houve uma briga. Uhum. Houve uma briga entre eles ali, a festa rolando lá em cima e embaixo ali no salão, os noivos brigando, ela me jogou o buquê na parede, despedaçou o buquê e o noivo expulsou os pais da noiva da festa e com certeza, né? Praticamente ali Já tinha ele já acabado. tinha acabado, porque ele desrespeitou os pais da noiva, que nós ficamos sabendo que os pais tinham pago toda a festa do casamento. Depois, quando fomos entregar as fotos, o casamento já tinha acabado. Sim, mas aí de lá para cá a gente foi perdendo o gosto pelo trabalho e as festas principalmente, né, foi tirando aquele amor que a gente tinha, né, o desejo de estar na fotografia, no vídeo, esse trabalho. E em 2016 o Senhor já estava falando para mim que já estava no fim. Nisso a gente já trabalhava desde 2008, um trabalho que a gente fazia na igreja com famílias, com casais, desde 2008. Entramos juntos, tudo a gente estava fazendo juntos, né? Entramos juntos no seminário, onde nós estudamos ali teologia, fizemos bacharel em teologia e, paralelamente, nós fizemos a psicanálise. E também ainda um pouco sem entender, mas hoje a gente vê o porquê que nós fizemos a psicanálise, né? Para atender muitas pessoas aí que têm precisado. Então a gente trabalha não como um trabalho, mas a gente está ali algumas vezes com terapia, incluindo aconselhamento pastoral. Mas aí o Senhor foi tirando do meu coração. Saí do estúdio, fui para casa e foi diminuindo. E o Senhor falando conosco. Esse tempo seu está chegando ao fim. Esse trabalho está chegando ao fim. E foi só diminuindo. E quando a gente insistia em pegar um casamento ali, um casamento acolá, aí alguma coisa acontecia. Não, e o último casamento que a gente fez, eu lá dentro do casamento eu olhava para você e falava assim, que eu estou fazendo aqui? Né? A gente já tinha decidido que íamos parar e a gente se sentindo assim muito deslocado dentro do casamento. Quando a gente insistia em pegar um casamento, aí uma lente estragava, ou uma câmera dava problema, o flash. Então a gente foi perdendo, porque a gente estava insistindo, a gente estava fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. E o Senhor já estava falando já há tempo, já fazia tempo para a gente, que Ele queria a gente na exclusividade ali, né, na obra dele. E aquilo foi começou a queimar dentro do nosso coração. E eu lembro uma vez também que, como desde quando nós casamos, aquilo de um gosto, né,
pelo litoral. Eu sempre achava que a gente ia morar no litoral. Aí eu sempre falava, nossa, os últimos dias nossos vai ser, né, morando na praia, tendo trabalho na praia e tal. Então aquilo ainda estava lá no fundinho, né? Lá no fundinho da nossa alma ali, esse desejo. E nós já estávamos trabalhando no ministério já como pastores auxiliares, né? sim, Nessa época. e desde 2008, né? A gente estava nisso, bem focado com um trabalho com famílias, com casamentos, que a gente sempre gostou muito, né? A gente foi até um dia lá no Espírito Santo, lembra disso? Que nós fomos, quem sabe a gente começa... Deus tem uma igreja para a gente trabalhar aqui em Espírito Santo. E também a gente tem muitos amigos lá, primos, parentes, e um amigo nosso, o Netão, falou assim, ô Wesley, vamos começar um trabalho aqui, né, em Vitória e tal. Várias vezes ele me chamou para poder a gente começar um trabalho lá. E aí a gente foi lá conversar e ver o que Deus falava conosco. Uma sobrinha nossa muito querida, ela falou assim, tia, eu estava orando por vocês e Deus me mostrou que algumas coisas, mas eu não queria falar pessoalmente, eu posso gravar um áudio e te enviar? Falei, claro, pode sim. Aí depois a gente foi ouvir e ela tinha recebido do Senhor, né? Uma palavra para a gente e ela nem sabia direito o que estava dentro do nosso coração, esse desejo. E eu lembro direitinho que ela falou que Deus falou para ela, né, que Ele tinha algo para nós, mas era perto de Belo Horizonte, era perto da nossa cidade. Uma coisa interessante que acontece conosco é que a gente sempre, como a gente está sempre junto, é quase 24 horas por dia juntos, né? Então, as nossas lembranças, elas são misturadas. Eu tenho uma lembrança de certas coisas, a Cláudia também, então a gente sempre mistura e completa uma coisa só. Então eu lembro de uma fala da nossa sobrinha que diz o seguinte, olha, não é aqui que Deus quer vocês. Sim, é próximo à nossa cidade, próximo de Belo Horizonte. E o tempo passou e a gente ainda focado ali com casais. Uma outra coisa que eu gostaria de voltar um pouquinho é que nesse trabalho que a gente vinha fazendo desde 2008, nós tivemos, assim, não dá nem para saber quantos casais que foram restaurados, quantas famílias, casamentos restaurados, né? Então, a gente não tem isso documentado, mas foram muitos. Foram vários casais. Para a glória de Deus. Amém. Muitas famílias foram restauradas. Quando a gente trabalhou com esses casais, sempre que terminava o curso, a gente colocava num grupo, a gente foi mantendo esse relacionamento. Então tem irmãos em Portugal, tem irmãos em Brasília, então sempre quando a gente faz algum evento, né, a gente, vamos fazer um retiro de casais, aí essa turma toda, né, vem, é uma turma muito barulhenta, muito, muito bagunceira também, e a gente passa momentos muito agradáveis juntos, né? Alguns, né, estão ali no grupo ainda e que somos amigos até hoje, amigos importantíssimos na nossa vida. Eu lembro de um casal que a gente estava aconselhando, que o marido já não estava mais com a esposa. E eu comecei a aconselhar ela, e comecei a conversar muito com ela pelo telefone. E como o marido estava começando a ter um envolvimento fora do casamento, com uma colega de trabalho, e esse negócio foi assim, foi deixando cego, tanto ele quanto ela, a esposa. Que ela falou assim, mas ele está querendo separar porque a moça que está envolvendo com ele, ela já até separou do marido, então não tem como ele voltar atrás, está uma situação difícil. Eu virei para ela e falei assim, como assim? Presta atenção, você que é esposa, você que é casada, vocês têm filhos. Então, assim, olha como é que o inimigo tinha cegado
tanto ele quanto ela. E esse dia eu lembro assim que nós ficamos mais de 1 hora no telefone, muito mais. Aí ela falou assim, nossa, Cláudia, como que eu não estava percebendo isso? E foi uma coisa assim tão forte e tão absurda que ela falou assim que ela estava totalmente sem enxergar aquilo. Uhum. E ela estava se sentindo a culpada, ela estava sentindo assim a errada da história. E aí nós começamos ali a aconselhar, né, a dar um direcionamento para eles. Hoje eles estão juntos. Graças a Deus. Graças a Deus, um casamento restaurado. Foi uma coisa assim que foi, o inimigo foi entrando devagarzinho e foi colocado o certo como errado e o errado como certo na vida deles. E ela se sentindo culpada, né? E até abrindo mão do marido para favorecer o outro lado. O outro relacionamento, né? E hoje o casamento deles restaurado. Então a gente teve vários casamentos aí que Deus pôde nos usar também para a glória dele, né? A gente vê assim que muitas vezes as pessoas, por pouca coisa, elas desistem do casamento. Por diferença de ideias, às vezes por traição. Uma discussão, e aquilo também vai toda hora, faz até parte da rotina. Ah, então tá, então vamos separar. As palavras, então vamos separar, né? E a gente lembra aí, uma palavra que Jesus fala, né? O que sai da nossa boca é o que contamina, não é o que entra, é o que sai. Então, muitas vezes, palavras vira sentença na nossa vida, né? E aquilo cria vida, dá vida. A palavra divórcio não tem que estar na boca de um cristão, de forma alguma. Aquele que conhece a palavra de Deus, divórcio não tem que estar na boca dele, nunca. E muitas vezes o diabo e o nosso adversário, ele usa uma palavra que a gente pronunciou e faz daquilo ali uma sentença. E às vezes nós mesmos muitas vezes damos essa sugestão através de uma palavra, ele pega aquela sugestão e faz com que ela se torne realidade. É tipo assim, às vezes a pessoa está assim, se acontecer tal coisa, eu vou separar mesmo. Se ele perder o emprego, ou se ela perder o emprego, eu vou separar. O adversário, ele pega aquela palavra e promove aquilo que ele falou, para que aquilo se torne real, a sentença que ele proclamou, né? Sim, são espíritos malignos que ficam o tempo inteiro, né? Instigando, ficam o tempo inteiro provocando, criando uma situação, igual você falou. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha. E brecha, se a gente não prestar atenção, ainda mais aonde que a gente tem a nossa intimidade, aonde que tem o relacionamento entre o casal que é íntimo, entre os filhos, ali na família, aonde que a gente, muitas vezes, a gente fala coisas e não filtra. E a gente a gente fala para atingir o outro. E aquilo ali é uma brecha, né? Uma porta que se abre ali e o inimigo vem para destruir. E é o tempo inteiro querendo destruir a família. O alvo dele é esse. A meta do inimigo é essa. Ele destruindo... Né? O sistema do anticristo, ele roda, ele fica o tempo inteiro tentando promover discórdias, intrigas, confusão, brigas, porque o objetivo é destruir o casal, é destruir a família, é deixar filhos órfãos, maridos frágeis, mulher poderosas, que toma a frente, inverte aí os papéis, e os maridos enfraquecidos. O marido, muitas vezes, a mulher ela vai tomando a frente, ele vai ficando para trás e vai deixando, vai se acomodando, né? E a mulher vai ficando, muitas vezes ela não tem essa estrutura para poder pegar todas as responsabilidades do casamento, ela vai pegando, o marido vai deixando. A gente até observa muitas vezes em filmes ou em séries, né? Novela não sei que a gente nem assiste, né? Mas em filmes, em séries, a gente pode ver ali que a mídia, ela vai colocando aos poucos, ela vai infiltrando nas mentes o homem como fraco,
como frágil e a mulher poderosa. Tem até um que a gente nem viu, mas um pouquinho que a gente assistiu, acho que foi uns 2 episódios que nós assistimos junto até mesmo com o nosso neto, e que é esses doramas, né? Dorama. E aonde que nós assistimos, onde que o marido ali, o pai, ele fica em casa vendo televisão ou jogando joguinho, e a mãe trabalha, e a mãe chega e fala alto com ele, briga, e ele fica chorando, aquela coisa fraca, né? Aquele homem frágil. Até meio abobado, que vai, né? Abobado, que vai totalmente fora daquilo que Deus tem, né? Porque o homem, ele tem que ser dentro da casa dele, ele tem que ser o líder, né? Ele tem que ser o sacerdote ali, onde que leva a sua família para mais perto do Senhor. É o líder. É um onde guerreiro, ele né? precisa se levantar como leão dentro de casa. É o leão, assim, como um líder. A mulher, ela foi feita auxiliadora. E onde que as mulheres não entendem esse papel da submissão. E a mulher é um apoio, né? O apoio ao marido. É uma auxiliadora que tem que estar sempre junto a ele ali. E juntos ali, criando os filhos, colocando disciplina em amor. O que nós vemos é o inimigo trabalhando para separar o casal, e separando o casal ele deixa os filhos totalmente desprotegidos. Órfãos. E aí criam filhos órfãos, com problemas, né, com desequilibrados, que mais tarde, emocionalmente, que mais tarde vão se casar e vão adquirir relacionamentos e vão trazer os seus problemas para dentro do próximo relacionamento. Filhos estão o tempo inteiro observando os seus pais. Nós tivemos um casal que hoje é para a gente como filhos. Então, esse casal, eles tinham muito problemas no relacionamento deles. E foi um casal que nós conhecemos no nosso trabalho de foto e vídeo. Então, eles vieram até nós para a gente fazer o casamento deles. E aí, a partir daí, eles cancelavam o contrato e voltavam atrás. Aí, na outra semana, cancelava, passava um pouco, voltavam atrás. Eles brigavam muito, né? Eles tinham muitas discussões por qualquer coisa, muito atrito. Eles ainda não tinham tido uma experiência com Cristo. E nós começamos a aconselhar, nós falamos, olha, vamos fazer um curso, nós temos um curso de casais, vão estar junto conosco, a gente está aí para começar um curso. E com muita dificuldade eles fizeram o curso, mas da metade do curso... Com desistências, mas depois ele... Mas é que nós porque nós somos muito insistentes, nós não desistimos fácil do casal, não. E nós fomos várias vezes na casa deles e do meio para frente, irmãos, o curso foi uma bênção na vida deles e eles realmente tiveram um encontro com Jesus, tiveram a sua vida mudada. Eu gostaria até de falar um fato interessante, que o casamento deles estava marcado para ser na igrejinha ali da Lagoa da Pampulha, e eles iam casar lá na igreja, e aí quando faltava assim, tipo uns 3, 4 meses, não lembro exatamente, saiu uma reforma um decreto que a igreja da Pampulha não ia mais poder fazer o casamento de ninguém. Então eles cancelaram. E eles ficaram assim arrasados. Acho que foi uns 3 meses antes, ficaram arrasados. Eles cancelaram todos os casamentos durante 2 anos para a reforma. E nisso, a gente trabalhando com esse casal, foi aí que nesse período deles fazerem o curso, aprender um pouco do Evangelho de Cristo e durante esse tempo eles se converteram, vieram a conhecer Jesus, vieram a conhecer o Evangelho de Cristo e se firmaram. E aí depois eles falaram assim, será que a gente poderia casar na sua igreja? Teria como casar lá? Aí nós já olhamos tudo. Foi muito lindo o processo de conversão.
que ela chegava para mim e estava assim, ai, Cláudia, eu olho para o meu guarda-roupa, para o meu armário, e todas as roupas que eu tenho eu não consigo mais usar. Mais da metade eu nem uso mais. Então, assim, sem a gente falar nada, a gente foi vendo assim, o Espírito Santo trabalhando com eles, né? Dia a dia, mudando, né, a vontade, o gosto. Esse trabalho que somente o Espírito Santo faz. Então, ele foi trabalhando no interior, e a gente foi vendo ali fruto do Espírito na vida desse casal. E eles hoje, né, estão firmes com o Senhor, né, é uma família linda, né, eles são muito queridos. E casaram na igreja que a gente frequentava em Belo Horizonte, e eles estão firmes. Trabalhando com casais também, né? E na época eles tinham um filho, e o filho falava assim, a mãe e o papai, eles não brigam mais. Então foi muito lindo. E na época a gente falou assim, olha, tudo isso que aconteceu lá em Belo Horizonte, na igreja da Pampulha, foi por causa de vocês. Foi por causa de vocês. Então, esse cancelamento lá na igreja da Pampulha, a gente viu que tudo se moveu ali. E logo depois... para favorecer a vida dessa família. E o interessante é que depois que eles fecharam o casamento, mudaram a data para poder casar na igreja, né, na nossa igreja, a igrejinha lá da Pampulha, ela abriu de novo. Foi só eles casarem. Vamos voltar um pouquinho. Quando eu falei, que eu ia voltar, né, para falar um pouquinho do nosso trabalho que trouxe algumas mudanças. Teve muitos casamentos, né, mas com o tempo aí a gente vai contar algumas experiências. De repente a gente até traz algum casal aqui. Mas aquela sobrinha lá do Espírito Santo, né, quando ela falou aquilo pra gente e tal, aí nós voltamos à nossa vida normal, né, trabalhando na igreja, com famílias, com casais, com curso para casais. Hoje até nós temos o nosso curso. O nosso material, né? Sim. Aí o nosso pastor em Belo Horizonte falou pra gente, ora aí que eu tô querendo indicar vocês para trabalhar em uma igreja em Paraupeba, próximo de Belo Horizonte, logo após Sete Lagoas, que dá 1h15, 1h20, né? Até 1h30 máximo aí, né? E aí nós começamos a orar. E o Daniel também, um amigo muito querido, também indicou a gente que era um trabalho que era do pai dele em Paraupeba. E a gente viu Deus conduzindo a gente. Em cada detalhe, né? Sim. Em cada detalhe Deus foi conduzindo a gente. Mas a gente não lembra... literalmente a vontade de Deus. A gente não tinha nenhum cisquinho de dúvida, de tanta certeza que a gente teve que Deus é que estava conduzindo esse processo para a gente sair de Belo Horizonte. E às vezes a gente comenta aqui na cidade, vocês são de onde? Nós somos de Belo Horizonte. Mas como é que vocês chegaram aqui? Nós largamos tudo lá e viemos. Mas isso é loucura. Eu falei, não, as coisas de Deus são loucura mesmo. A gente tinha uma vida boa, uma vida confortável em Belo Horizonte, um trabalho, e de repente Deus foi conduzindo para que esse trabalho ele se diluísse, para que o trabalho não fosse para frente mais, e inclusive para que a gente tivesse certeza absoluta de que era esse o plano de Deus. Sim. Né? Então, é o que a gente tem orado, né? Uhum. Senhor, que seja feita a vontade do Senhor, que estejamos totalmente dentro do teu propósito. Sempre. Não no nosso, não na nossa vontade. E muitas vezes eu oro falando assim, Senhor, que a vontade do Senhor seja feita através da minha vida. E Deus tem me mostrado, a gente tem passado por umas provas, passamos por umas provas e temos passado por algumas provas. E aí eu vejo assim, para sermos aprovados, porque muitas vezes se vier a velha Cláudia, né, a antiga, a velha natureza aí se vier para fora aí estraga tudo. Então o que Jesus faria se estivesse no meu lugar?
Então, é uma frase que eu tenho perguntado muito. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? E muitas vezes a gente, nessas provas, nessas situações que Deus nos coloca, né, Ele quer, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Na verdade, Ele quer mostrar para nós o que está dentro do nosso coração. E eu sou uma pessoa assim que eu precisei ser muito trabalhada, né? Desde nova, desde o nosso casamento, o temperamento fortíssimo, sempre um temperamento muito forte, e eu permiti que Deus fosse me lapidando. Então, muitas vezes eu quero responder alguma coisa, mas Deus me mantém quieta, calada. Não é hora de falar, não é hora de agir. E a gente vai crescendo, aprendendo muito, né? O Espírito Santo vai trabalhando conosco, isso é muito lindo. E a gente também vai aprendendo um com o outro. Com certeza. Então, assim, muitas vezes você quer fazer alguma coisa no ímpeto, e eu falo com você, não, agora não, calma. Espera. E muitas vezes comigo, né? Um aconselhando o outro. E dando lugar ao Espírito Santo, a cada dia, deixando Ele trabalhar, Ele nos usar. Falhas nós temos, é o que a gente fala para os casais. Conflitos é todo dia. Mas é saber trabalhar, é saber usar a ferramenta certa. É isso que o curso nos ensina também. É que a gente tem as ferramentas, mas a gente precisa usar as ferramentas. E muitas vezes as ferramentas elas vão trabalhar com o nosso eu, com a nossa vontade própria, com a nossa alma, com o nosso sentimento, com as nossas raivas, nossas razões. E a gente vai cada vez mais aprendendo que nós precisamos depender do Espírito Santo o tempo inteiro para que ele mude o nosso caráter. O nosso caráter, ele sempre quer se sobressair, ele quer fazer a vontade dele, mas nós queremos fazer a vontade do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu sempre lembro quando você fala por exemplo, você vai tirar um parafuso de uma mesa, tipo essa mesa, você vai tirar um parafuso, se ficar lá com a chave de fenda, comparando com a parafusadeira. A parafusadeira, você bate aqui, ela rapidamente, né, a ferramenta certa resolve o problema. A gente precisa saber. No casamento é a mesma coisa, né? Em família é a mesma coisa, no lar. Então, a gente precisa... a palavra de Deus é muito linda. Desde Gênesis até Apocalipse, ela nos dá direção para tudo nessa vida. E tem tudo para casamento, para criação de filhos, como tratar a esposa, como tratar o marido. E a palavra nos ensina, nós precisamos praticar. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu espero que, principalmente, que Deus fale ao seu coração através desses materiais, desses vídeos. E nós esperamos que tudo que nós fizermos, Deus possa usar de uma maneira que possa melhorar a sua vida, melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua vida com Deus. Casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Problemas, né, a gente está aí com 39 anos de casados. Glória a Deus. Glória a Deus. E tivemos muitas dificuldades, tivemos momentos terríveis, se a gente olhar para trás. Uhum. Tivemos muitas coisas boas, a maioria, bem além da maioria, com os nossos filhos. Hoje temos 2 filhos e temos 4 netos. Nosso mundo é azul, né, amor? Mundo azul. Só homem, glória a Deus. E se a gente olhar para trás, a gente teve muita coisa boa, muitas experiências com o Senhor, muito direcionamento do Espírito Santo. Desde os nossos filhos pequenos, eles tiveram muitas experiências com Jesus. E espero ter uma oportunidade de a gente contar um pouco das nossas experiências, muitas experiências tremendas com os dons do Espírito Santo. Amém. Em família, muito, como que Deus, né, trabalhou conosco nesse tempo todo.
Então, nós sempre quando a gente vai começar uma nova turma, né, que é um curso em grupo, eu sempre falo com os casais, o casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção de Deus. O que acontece é que muitas pessoas eles não estão preparados para poder entrar no casamento, não se preparam, não oram, não leem literatura, não buscam aconselhamento pastoral, aconselhamento dos mais velhos, né? Então, na época que nós casamos, não tinha tanto material. Não tinha curso para noivos, não existia curso para noivos. Não tinha. E então a gente casou muito cru, né? Nós casamos muito novos, e a gente tinha o ato conjugal, o livro. Era o único material, né? Completo, né? Não, o Jane Camp também tinha, mas era um livro mais fino, né? Esse material era muito vasto, né? Com muitos detalhes, muita educação sexual, educação emocional para lidar com parentes e tudo mais. Mas hoje tem muito material riquíssimo. Tem muito material, mas as pessoas continuam não se preparando para o casamento. Não, eu já sei tudo. Mas quando a pessoa acha que ela sabe tudo, ela mostra que ela é uma pessoa orgulhosa, né? E a gente sempre está aprendendo, a gente sempre tem que conhecer, procurar em conhecer, em prosseguir. Então, Cláudia, mesmo com muito material, a gente vê todo dia casamento dando errado, tendo que aconselhar. Muitas vezes a gente trabalha anos com um casal e depois vão separar. Gente, de novo, não tem divórcio, não existe divórcio. A gente tem até uma amiga, né, que ela fala assim, não, mas tem que ter muita longanimidade. Eu não tenho a longanimidade que você tem. Mas é isso, o Senhor, Ele... de nós mesmos, não, mas é o Espírito Santo gerando isso em nós, porque o fruto, a longanimidade faz parte do fruto, né? A paciência, a amabilidade, né? Que é a benignidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, e isso tudo o Espírito Santo vai trabalhando conosco como casal. E primeiro é Ele trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Isso. Então a nossa ideia é a gente compartilhar algumas coisas com vocês da nossa experiência como nesse trabalho com casais, na criação de filhos, e também trazer pessoas que possam acrescentar, né, conversar, fazer várias entrevistas com pessoas que vão acrescentar em muito na sua vida com Deus. Amém? Amém. Então tá bom, nós agradecemos a sua audiência, a sua paciência e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Até mais.